Já entrou aí, né? Ok, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Deus venha abençoar a vida de cada um dos irmãos, que essa aula seja proveitosa para cada um de nós que aqui estamos. Que o Espírito Santo de Deus ele venha nos dar direção, nos dar graça para que nós possamos fazer esta aula da melhor maneira possível. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos, né, esse trabalho. Sempre é bom fazer uma oração e pedir a Deus para tomar a direção do trabalho. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, rendemos graça pelo teu santo nome, pela tua misericórdia e pela oportunidade, meu Pai, que o Senhor nos concede estar na tua presença. Eu te pedi, meu Pai, que o Senhor visita cada um dos teus servos, meu Pai, que estarão assistindo esta aula neste momento ou posteriori, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, e abrir o entendimento, tanto nosso quanto deles, para que todos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos aqui na matéria de ética ministerial, né? Então, a sua apostila é ministerial e você vai estar acompanhando. Eu vou estar falando aqui o número das páginas. Você vai observar que tem, no slide nós temos aqui o número das páginas. Então, esse número verde que aparece no canto, no alto da tela, esse é o número equivalente à da página. Às vezes, o assunto não vai estar textualmente naquele capítulo, né? Porque tem algumas coisas que a gente acrescentou aqui, mas o assunto está inserido naquele contexto lá. Então, os irmãos vão acompanhando de acordo com os númerozinhos verdes aí, é o número das páginas, tá bom? Ok? Tá saindo, tá certo. E aí, irmãos, no chat vocês podem colocar o nome de vocês, que aí facilita na questão do controle de chamada, tá bom? Aí vocês colocam. Se tiver alguma pergunta também, pode colocar lá. é, e aí depois a gente responde. Eu não estou aqui com a tela monitorando, né, o andamento da live pelo YouTube, então eu não vou ver, né, a sua pergunta no momento, porque eu não estou com a segunda tela, eu estou só com a tela aqui e eu estou usando ela como slide, né? Então eu estou meio cego aqui, né? Cego de tiroteio. Mas os irmãos podem colocar a pergunta lá na medida que a dúvida surgir. O importante é não ficar com dúvida. Depois a gente coloca no grupo lá ou faz um videozinho para dirimir, né, essa questão aí da dúvida, tá bom? Então, usa lá o chat para vocês estar fazendo o comentário que vocês achar que é necessário. Muito bem. Veja só, irmãos, na sua página número 4 aí, vai ter essa definição de ética. O que é ética? Definições básicas de ética. Isso aqui está falando de ética num contexto geral, né? Ética significa a ciência da moral. Ciência que trata das origens, dos princípios e práticas do que é certo e errado. Então, a ética, ela tem essa função de nortear a nossa moral, de nortear os nossos passos, de nortear aquilo que a gente precisa fazer para acertar. E ela nos orienta também daquilo que nós não devemos fazer, para não estar cometendo equívoco. Então, isso engloba, no contexto geral, a definição básica, né? A ética cristã é o estudo sistemático e prático da vida moral dos homens, determinado pelo valor das normas cristãs, como revelado nas Escrituras. Então, veja, a ética cristã, ela está mais voltada para a obra de Deus em si, né? Para o contexto cristão, né? Para o contexto eclesiástico. Agora, é óbvio, né? É óbvio que a nossa conduta cristã não se limita à nossa prática cristã. A nossa conduta cristã, ela perpassa a nossa prática cristã, que seria, eu estou falando no sentido de cultos, né, de interações com os irmãos das congregações. A ética cristã ultrapassa essa barreira e ela tem que atingir a sociedade. Eu, como cristão, o meu comportamento ele deve ser coerente, né? Coerente com aquilo que eu prego, com aquilo que eu acredito. Se eu falo em alguma coisa e faço outra, eu não estou tendo coerência com a minha ética, né? Com a minha moral, entende? Então, a ética ela dá esse norte, né? E o cristão ele deve ser o quê? Influência para o mundo, né? O Senhor Jesus ele falou que nós somos o sal e nós somos a luz. Ou seja, nós precisamos influenciar e, obviamente, influenciar de forma positiva, né? Não podemos influenciar de forma negativa. Continuando aqui a questão
da pergunta, aí na página 3. A primeira era a página 4, agora volta aí na página 3. Ética é um sistema de valores morais que, associado ao cristianismo, aplicam valores morais na sustentação teológica para o bem da sociedade cristã com os seus preceitos, né? Então, essa questão de ética, ela é um sistema, né? Ela engloba várias vertentes de modo que possa ser útil, né, para a vida em eclesia, né, na igreja, e a vida em sociedade, né? Então a ética ela precisa nos dar isso. E esses valores, essas normas, essas diretrizes, quem é que nos abastece? Quem é que nos dá a direção? Quem é que nos diz o que está certo e o que está errado? É a palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela é a nossa regra de fé e de prática, né? A regra de fé é no que eu acredito. Regra de prática é o que eu executo. Por isso que não é coerente eu falar que acredito em alguma coisa fazendo outra, né? Aí dá uma incoerência, né? Isso não é bom, né? A gente precisa ter coerência e viver aquilo que a gente acredita. Obviamente, o que nós acreditamos, ele é muito além do que às vezes a gente pode alcançar. O nível de santidade, o nível de intimidade com Deus, a nossa forma de tratar os nossos irmãos no cotidiano e, obviamente, famílias, pessoas, né, no contexto geral das nossas vidas. É óbvio que isso sempre é um grande desafio. É um grande desafio por quê? Porque nós temos um temperamento, a natureza, e a nossa natureza é pecaminosa. E então isso nos causa desafios, né? Desafios para que a gente vença, né, esses obstáculos aí. Então a palavra do Senhor, ela é esse mapa, ela é essa diretriz. O salmista, ele vai dizer lá no Salmo 119, no verso 105, né? Ele vai falar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, né? Então, só anda na luz quem anda no caminho que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o salmista vai dizer: a sua palavra, ela ilumina o caminho para que eu não erre a direção, né? Então a palavra ela traz luz para as nossas vidas e ela facilita. Agora a gente precisa fazer um esforço, né? A gente não está aqui fantasiando, não é um desafio. Primeiro, conhecer a vontade de Deus através da palavra dele, né? E segundo, colocar em prática. A gente sempre vai errar em alguma coisa, a gente sempre vai falhar em alguma coisa. O que a gente não pode, irmãos, é acomodar com a falha, acomodar com o erro e admitir o erro no sentido assim, ah, eu sou fraco mesmo. Não, irmãos. Se você percebeu que cometeu algo, primeiro é reconhecer. Reconheça e depois mude de atitude. Se tiver de pedir perdão, peça. Se tiver de refazer a rota, refaça. Isso chama-se humildade. Reconhecer que somos fracos, somos falhos e somos pecadores. Essa é a humildade que o Senhor espera de nós. Quando a gente reconhece a nossa fraqueza e a nossa incapacidade de vencê-la, aí a gente faz o quê? A gente se apega em Jesus e aí ele nos fortalece. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá, né, na carta aos Coríntios, eu me glorio nas fraquezas, ele tinha prazer Não. Ele dizia o seguinte, quando eu estou fraco, então eu sou forte. Por quê? Porque quando ele está fraco, ele não tem mais nada com o que se agarrar. Não tem mais nada. Então, ele é forte por quê? Porque aí ele se volta totalmente para Deus. Porque ele fala: o dinheiro não vai me ajudar, a medicina não vai me ajudar, a justiça não vai me ajudar. Então, eu preciso me voltar para quem pode. O salmista vai dizer: leva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor dos Exércitos, que fez os céus e a terra. Então, esse conjunto de normas, né, essa matéria, ela nos dá essa direção, né? A direção que nós devemos andar. Agora, sempre querendo mais. De fé em fé, de glória em glória, dia após dia, a gente vai rompendo, deixando as coisas que para trás ficaram, e inclusive as negativas, e se apegando para a questão diante de nós. O apóstolo Paulo nos ensina essa questão aí. Continuando aqui, irmãos, a fonte da ética. O que é a fonte da ética? A ética cristã opera a partir de diversos conceitos que estão revelados na onde? Nas Escrituras. Nós não temos essa Bíblia
com 66 livros, né, para enfeite, não. Ela serve como o nosso direcionador, né? Quem aponta para que lado nós vamos caminhar é a palavra. Então, esses valores, esses conceitos, esses preceitos são revelados na Escritura. E veja, irmãos, são revelados. Não é muito simples de você entender aonde ele está, o que Deus quer, sabe? Precisa de ter um grau de intimidade com Deus, de experiência com Deus, né? Para que a gente consiga entender. Porque é uma revelação da palavra que vem para as nossas vidas. E o apóstolo Paulo, tratando sobre isso na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer que o homem natural não compreende as coisas do espírito, porque elas se discernem espiritualmente, né? Então, o homem natural, por mais que ele tente, ele nunca vai conseguir entender o que é que realmente Deus quer dele. Aí, o que, que ele precisa fazer? Ele precisa abrir o coração para que o Espírito Santo entre e faça morada, e ali ele vai ensinar, né, e vai nos convencer de tudo que a gente precisa fazer de bom e aquilo que a gente tem que evitar, que é coisas negativas. A consciência das pessoas ignora e reprime os valores divinos revelados através das coisas criadas. Entretanto, é através da revelação especial das Escrituras que Deus nos faz saber acerca de si próprio, de nós mesmos e do mundo que nos cerca, dos seus planos a nosso respeito e da maneira como deveríamos nos portar no mundo que criou. Então veja, o Ser Supremo cria todas as coisas. Deus cria todas as coisas. Quando ele cria todas as coisas, o profeta Isaías, ele fala algo muito interessante. Ele vai dizer que Deus não criou a terra vazia. Parece que vai até de contramão, né, de forma paradoxal com o Gênesis primeiro, que fala que a terra é sem forma e vazia. Aí o texto lá do profeta vai dizer que Deus não fez a terra vazia. Mas veja, ele está falando no sentido de que tudo foi projetado na criação. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, um atributo comunicável de Deus, ele foi compartilhado conosco, que é a questão moral. Deus, ele é um ser moral. Deus, ele é um ser, né, que tem uma personalidade e que busca sempre a santificação. Ele é um santo, né? E nós, para nos relacionarmos com ele, precisamos nos enquadrar dentro do projeto da criação. Deus não criou o homem para o pecado. Deus não criou o homem para o erro. Deus não criou o homem para ele andar de acordo com os seus próprios desejos. Não. Deus, ele tem um projeto. E esse projeto, ele é muito melhor do que o nosso. Isso que a gente tem que reconhecer. A gente precisa reconhecer que o projeto de Deus é melhor. O profeta Isaías, escrevendo lá no capítulo 55, né, lá, a altura do verso de número 8, ele vai falar porque os meus caminhos não são os seus caminhos, nem os meus pensamentos os seus pensamentos. Então veja, nós, se andarmos por nós mesmos, vamos dizer, se a gente falar, não, eu vou fazer do jeito que eu quero mesmo e vai ser assim, esse caminho não é o caminho do Senhor, né? O caminho do Senhor exige renúncia. O caminho do Senhor exige conserto. O caminho do Senhor exige reverência e santidade. Exige luz, né? Postura, moral. O Senhor é um ser moral. E quando ele cria todas as coisas que ele criou, por isso que ele não criou nada vazio, porque tudo já tinha um projeto e uma forma de se desenvolver. Por exemplo, quando a gente compra um equipamento, ele vem com um manual de instrução, né? Se for, por exemplo, um armário, um guarda-roupa, algo que precisa ser montado, ali você vai olhar naquele manual e vai entender como é que ele funciona, e aí você vai conseguir montá-lo, porque senão você vai fazer qualquer coisa, menos o objeto do projeto original, porque o projeto original foi criado por alguém. Se você faz com a sua cabeça, não vai ser o mesmo projeto, vai ser outro projeto. Então, a palavra do Senhor é o nosso manual, por isso que ela é a nossa regra de fé e prática, né? Então, Deus cria todas as coisas, inclusive o homem, coloca no homem a noção moral do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode. O pecado veio depravando e deturpando o projeto original de Deus, e por isso é que nós precisamos todos os dias estar voltados para Ele, né? Isso é muito importante. Parte número 4 aí, irmãos. Ética cristã e os princípios teóricos que regem diferentes áreas da vida humana. É com esses princípios que regem cada geração
A ética cristã atualiza-se e contextualiza-se, sem jamais abandonar os valores permanentes e transcendentes revelados nas Escrituras. Eu já tenho, desde que me entendo por gente, né, que eu milito no Evangelho, nasci no Evangelho, e obviamente, passado alguns anos, não muitos, porque eu não sou tão velho, a gente viu uma mudança muito expressiva na igreja nesses últimos 30 anos. Uma pessoa que se afastou da igreja na década de 90, e aí agora, depois do ano 2020, 2024, portanto 30 anos depois, ela volta para a igreja, ela não vai encontrar a mesma igreja que ela deixou. Ela não vai encontrar, porque houve uma evolução, né? E por que que houve essa evolução? Porque nós, seres humanos, nós nos reinventamos todos os dias, né? Então surgem novos conceitos, obviamente baseado em algum critério. O que nós temos que tomar cuidado são os critérios e as fontes de onde esses critérios são tirados. Se esses critérios são estratégias humanas, se é filosofia, né, se é algo terreno, isso é nocivo para a igreja. Aí são mudanças que afastam o Espírito Santo da igreja. Agora, obviamente, muitas mudanças aconteceram porque houve um melhor entendimento da palavra de Deus em vários aspectos. Vários aspectos. Coisas que antigamente era inominável, que era algo absurdo, hoje é aceitável. Mas por que era inominável? Porque a gente tinha um conceito, né? Um conceito que não necessariamente era baseado na palavra sobre um determinado assunto, e a gente temia passar aquela barreira. Mas como o conhecimento, irmãos, ele é progressivo, né? Daniel, lá no seu último capítulo, capítulo 12 do seu livro, uma profecia importante que ele recebeu, que a ciência se multiplicaria, o conhecimento, né? Hoje nós estamos aqui, eu creio que tem irmãos em várias outras localidades, né, assistindo esse trabalho aqui, coisa que até a década de 90 ninguém tinha, né? Então, o acesso à informação correta, ele evoluiu muito nesses últimos 30 anos. E isso trouxe mudanças visíveis para a igreja. Eu, particularmente, entendo que algumas mudanças foram boas. Outras, no entanto, não foram boas, não foram positivas. Foram mudanças que trouxe dissabor para a igreja. Isso é verdade, porque somos seres humanos, né? Mas muitas coisas que antigamente era inominável, percebeu-se que aquilo ali não estava embasado em nenhum critério bíblico, que é a nossa regra de fé e prática, né? Então veja que é um pouco complexo você definir, né, essa mudança que é necessária para melhorar, né? Às vezes a gente só vai conseguir entender se aquela mudança foi boa com o resultado da mudança. Isso leva algum tempo, né? Isso leva algum tempo. Você experimenta a mudança hoje e a consequência dessa mudança, quer seja positiva ou negativa, virá somente depois, né? Por isso que às vezes a gente se envereda por determinados costumes, né? Que acaba nos levando para mais longe de Deus. Isso é uma verdade. Então a gente precisa estar fazendo o quê? Sempre refletindo, examinando, né, a cada dia as escrituras, a nossa vida, o nosso contexto, para que nós sejamos agentes de transformação, né, nessa igreja, nessa sociedade da atualidade. A gente é muito saudosista. Ah, antigamente a igreja era assim, ah, a igreja era boa. Aquela geração passou. Agora é a nossa vez. A pergunta é: e o que nós estamos fazendo com a nossa vez? Se aquela prática era boa, por que foi abandonada? Né? Então, agora é a nossa vez. A gente não precisa ficar com saudosismo, a gente tem que ficar com preocupação. É a minha vez. O que que eu vou deixar para a próxima geração, caso haja, né, a próxima geração? Entende? Então, tudo isso, irmão, são conceitos dinâmicos, né? Porque o ser humano é complexo e eles vão se chegando, né, para a nossa realidade. E, repito, às vezes nos leva para algo bom e às vezes nem tanto, né? Por isso que a gente tem que fazer reflexão. Nunca seja o dono da razão e nem o dono da verdade. Isso não é aconselhável, né? Aliás, nem ético é, né? Continuando aqui, aqui, irmãos, a gente está fazendo aqui um paralelo entre a ética e a lei. A ética também não deve ser confundida com lei. Embora certa frequência, né,
A lei tenha como base princípios éticos, ou seja, a lei ela é desenvolvida a partir de um pressuposto. E às vezes esse pressuposto é um princípio ético. Por causa de uma ética, de uma noção moral, aquela lei é desenvolvida para proteger aquele pressuposto. Ao contrário do que ocorre com a lei. Nenhum indivíduo pode ser compelido pelo Estado ou por outros indivíduos a cumprir as normas éticas, nem sofrer qualquer sanção pela desobediência dela. Ou seja, às vezes a falta de ética não está necessariamente na lei. Né? Algumas, alguns princípios estão enquadrados como lei, né? Como, por exemplo, não matar, né? Fazer coisas erradas, é uma conduta ética, sim, e virou lei. Então, essa ética, ela se transforma numa lei. Agora, no caso aí da questão ética, a pessoa foi antiético. Não vai ser necessariamente punido por uma lei, né? Às vezes, se for no trabalho, ele pode ser demitido, né? Se for na igreja, ele pode ser colocado, às vezes, de observação, não sei, mas não é necessariamente um crime, né, do Código Penal, entende? Então, a ética, ela está baseada, deixa eu ver a próxima tela aqui, não, a ética está baseada em princípios, né, a ética cristã especialmente, que foi estabelecido por Deus, né, como a questão da família, né, como a questão da conduta social, né, a honestidade, a retidão, né, a pureza, a verdade, são princípios éticos que foram projetados desde a criação. Né. Esses são princípios imutáveis, não deve se mudar. Tem um grande escritor brasileiro da antiguidade que ele disse uma vez o seguinte: vai chegar um tempo neste país em que as pessoas terão vergonha de serem honestas. Né? Vai chegar um tempo em que as pessoas terão vergonha de serem honestas. Então, veja, esse tempo parece que chegou, né? Porque tem muita coisa que acontece hoje que a pessoa fica meio constrangida porque agiu corretamente. Encontrou uma grana, né? Um dinheiro, enfim, né? Veja que a situação, né, está complicada. Mas a ética ela é imutável, né? Elas são baseadas em princípios, princípios cristãos, princípios bíblicos, né? Não são temporais, igual a lei. A lei é temporal, às vezes hoje ela está em vigência, amanhã ela perde a sua vigência, é feita uma nova lei, né? Continuando na página número 6, ética secular ou ética filosófica. A ética secular ou filosófica é a ciência dos costumes e hábitos. A ética busca a verdade e o bem pela razão, conforme os conceitos predominantes da época. Então veja, nessa questão aqui é uma ética secular, não é uma ética cristã. Aí cada região, né, do globo vai ter uma cultura diferente. E dependendo da cultura, aquela ética lá não serve, ela é mudada. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, o pessoal está aprendendo, quando vai comprar alguma coisa na feira livre, eles gostam de pedir um menos, né? Os feirantes geralmente não dão. Lá no Oriente Médio, em alguns locais, se você for lá e ele disser isso aqui custa US$ 10, e você pega os US$ 10 e paga e vai embora, você está ofendendo aquela pessoa. Porque a cultura deles é você pechinchar. Você precisa brigar pelo preço. É a normalidade ética do lugar. Entende? Por exemplo, em países da Europa, que o homem usa, né, tradicionalmente uma saia. Imagina um homem sair com uma saia. Aqui não pega muito bem, né? Então veja que cada lugar a ética secular muda. Né? Agora, ao contrário da ética cristã. A ética cristã ela é global, universal. Né? Qualquer lugar que você chegar, obviamente você tem que ter a sabedoria, como o apóstolo Paulo, né? Ele diz: Eu me fiz de fraco para ganhar os fracos, né? Você precisa ter uma estratégia, buscar de Deus uma sabedoria para lidar com a situação, mas os seus princípios devem ser defendidos, né? Você não pode abrir mão dos seus princípios. A ética cristã discute e define as questões fundamentais, como veja algumas perguntas que a ética cristã faz. Essas perguntas nós temos que fazer todos os dias. Qual o verdadeiro significado e propósito da vida humana? Salomão, né, em Eclesiastes, ele faz muita pergunta nessa natureza. Quem é o homem? Qual a natureza do homem? Como deve ser o homem? Vocês se lembram que nós estudamos há poucos dias sobre antropologia? Né? Fala sobre antropos, né, sobre o homem. O que é a verdade, justiça e retidão? São perguntas que precisam ser desvendadas. Continuando,
O que é moralmente certo e errado? O que é uma vida correta? Como devem ser os relacionamentos interpessoais do homem? Qual a posição do homem para com o Criador e Salvador? Quais são as implicações dos deveres e obrigação moral do homem para com Deus e para com o seu próximo? São perguntas que precisam ser repetidas rotineiramente, né, para que nós tenhamos uma diretriz. Interessante que Deus ele fala algo importante para Jeremias, lá no capítulo 33, no verso 3, né? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Tem coisas, irmãos, que a gente ainda não sabe. Tem coisa que está além do nosso entendimento. E aí, o que que a gente precisa fazer? Perguntas. Como é que eu vou obter uma resposta sem primeiro ter feito uma pergunta, né? Eu tenho falado de forma incisiva, né, nesse decorrer desse trabalho, que nós precisamos elaborar perguntas, né? Chama-se botar a cachola para funcionar. Porque quando você faz uma pergunta, ela advém incumbida de uma resposta. Se você não sabe a resposta no momento, você vai trabalhar e vai lutar para encontrar essa resposta. É óbvio que tem coisas que está oculta para o homem, né? Deuteronômio 29, 29 diz: há coisas que as coisas reveladas são para o homem e as ocultas são para Deus. Tem coisa que Deus não vai nos mostrar aqui. Deus não vai nos clarear a mente aqui, só lá na glória, né? Então a gente tem que ter discernimento também, para não exacerbar aí na nossa sanha de curiosidade. Continuando, página 9, a ética no contexto cristão e ministerial. A ética é a ciência da moral que estuda o comportamento dos homens em sociedade e lhes classificará como correto ou errado. Por comportamento ético, temos de entender que toda organização segue certo padrão ético de conduta e principalmente a igreja. Então veja, essa definição de ética aqui, ela é muito parecida com a ética secular, né? Conjunto, né, de padrões, de diretrizes que naquele ambiente a gente deve se submeter. Sempre a gente chega numa empresa, que é uma empresa grande, aberta ao público, logo na entrada, geralmente no local visível, está lá política da empresa. Lá naquela política está tudo o que eles acreditam e tudo que eles tentam transmitir através do seu trabalho, né? E aquilo que os funcionários devem também abraçar. Se eles querem trabalhar naquela empresa, abrace a política daquela empresa, né? Na igreja não é diferente. Tem pessoas que acham que está na igreja e pode fazer o que quiser, ela pode, né, fazer o que quiser, e não é assim, irmãos. A igreja tem diretrizes. Essas diretrizes vão variar na questão denominacional, né? A questão denominacional, denominação A para denominação B, vai haver variações ali, costumes, né? Mas o princípio bíblico cristão, ele precisa estar presente em qualquer ambiente, né? E a gente, como cristão, a gente deve dar mais testemunho e bom exemplo do que os que estão de fora, né? E nós, às vezes, pecamos nisso daí, né? A atividade ministerial exige a observância de princípios éticos bem definidos. O código de ética do ministério cristão encontra-se na palavra de Deus. Os escritores, né, da Santa Palavra, eles foram inspirados por Deus para deixar os critérios, as observâncias, as diretrizes necessárias para se militar na vida ministerial, né? Então, quando você se batiza nas águas e faz o compromisso público e físico de que você fará parte daquele povo e você fará parte daquela igreja e que você está agora andando de acordo com a vontade do Senhor, pois bem, o Senhor foi quem proporcionou, né, o próprio Criador da igreja, né? Nós entendemos na Bíblia que Deus cria duas instituições, né? A primeira é a família, a segunda é a igreja, né? E como instituição, existem regras, existem normas a serem seguidas, e nós precisamos entender elas e nos enquadrar a elas. Tem pessoas que tentam mudar a igreja da onde ele está. Não é assim que funciona, né? Nós precisamos enquadrar. É óbvio que ali é uma denominação, né? É um nível aí abaixo aí da eclésia, né? Mas mesmo assim, essa igreja ela foi, né, estabelecida nessa terra por Cristo Jesus. Portanto, ela não tem aqueles padrões à toa. É lógico que algumas questões perpassam o contexto bíblico, né? Aí você pode discutir. Mas se você não encontrar no contexto bíblico um argumento para combater
aquela prática, então é melhor não mexer, né? Não, eu não gosto porque eu não gosto e pronto, acabou. Isso chama-se ignorância, né? A gente precisa. Por que eu não gosto? Por que que eu não estou entendendo? Por que que eu não concordo? Né? E isso tudo vai te trazer resposta. Agora, é importante entender o seguinte: eu não sou obrigado a concordar, mas eu sou obrigado a respeitar, né? A respeitar. E o respeito, né, ele é uma norma ética. Veja só, princípios que regem a vida ministerial. Isso aqui não está aí, não. Eu coloquei aqui uma lista de prioridades, vamos dizer assim, né? Uma lista de prioridades que nós devemos entender e enquadrar, né, para estar no corpo de Cristo. Veja só, a primeira questão, irmãos, é a palavra de Deus. Ela é a autoridade máxima no que diz respeito ao reino dos céus. A palavra é a autoridade máxima. Nossa vida, né, ela é baseada na Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e de prática. Portanto, o primeiro nível mais importante é a palavra. Segundo, é o Espírito Santo. Ora, mas como assim? A palavra vem do Espírito Santo? Sabe por quê, irmãos? A palavra é pregada. Você aceita a palavra te purifica e o Espírito Santo faz morada na sua vida. Se a palavra não estiver agindo, o Espírito Santo não vai entrar numa casa suja. Entende? Então ele tem personalidade, vontade, né, e decisão. Na onde a palavra impera, o Espírito Santo tem liberdade. Se a palavra de Deus não é observada, não precisa pensar que o Espírito Santo está que não está. Sem a palavra de Deus, não. Continuando. Aí vem o ministério. Nós aqui, desse curso, estamos, eu creio que, com exceção de pouquíssimas pessoas, nós pertencemos ao Ministério Assembleia de Deus Missão Campo de Aparecida de Goiânia. Pastor presidente, pastor Paulo de Tarso, bispo Paulo de Tarso. Deus, ele deu uma visão, né? Ele deu uma igreja na mão do homem de Deus há 34 anos atrás, e ele vem militando nesse trabalho, e Deus vem aprovando o trabalho. E como é que a gente sabe que está sendo aprovado? Porque está crescendo, né? É só a gente olhar, está crescendo, está melhorando, né? Então, quem é que tem neste ministério, aí eu estou falando aqui, né, ministério eclesiástico, quem que tem aqui a autoridade, né, para dar as diretrizes para os demais, para os pastores, para os obreiros, para os membros, é o pastor presidente, né? Então existe uma hierarquia e ele, né, o pastor presidente, nosso bispo, ele está, né, colocado por Deus, não foi pelo homem, porque senão ele não estaria, né? E a gente precisa reconhecer isso, respeitar isso, né? E se queremos pertencer ao trabalho, submeter-se a isso, né? Continuando, irmãos, aí vem aqui a hierarquia. Eu coloquei hierarquia aqui para representar aqui pastores de congregação, líderes de trabalho, líder de jovens, líder de senhoras, né, presbíteros, evangelistas, né, enfim, a liderança hierárquica da igreja. O que é hierarquia? Uma hierarquia indica que existe uma escada, entende? Pessoas, né, são responsáveis por outras pessoas, né? Você responde por alguém, aquela pessoa responde para outra pessoa, sempre tem alguém acima de nós, né? Sempre tem. A gente nunca está no topo da. Tá vendo que essa escadinha que nós estamos fazendo aqui, ó, palavra, Espírito Santo, ministério e hierarquia, né? Então ele definitivamente não está nem perto do topo. Portanto, precisa observar, né, a sua liderança. Os jovens precisam olhar para os seus líderes e se espelhar neles. E aí eu peço a Deus que esses líderes sejam dignos desse espelho, né? Porque, obviamente, a gente é ser humano, né? Os membros precisam, né, se espelhar no pastor. Os obreiros precisam honrar o pastor, né? E precisa auxiliá-lo. O obreiro, ele é auxiliar da obra, né? Não podemos deixar, mesmo que às vezes o pastor faz toma determinadas atitudes que a gente fala, não, fosse eu não fazia assim não, ok, né? Mas o cajado está na mão dele. Então a gente tem a obrigação, já que somos membros e fizemos um compromisso no batismo, né, de ser fiel, de abraçar a causa. O dia que o cajado estiver na tua mão, aí você fala, não, agora eu vou fazer diferente, ver se dá certo ou não. Mas agora, né, tem uma hierarquia, ela precisa ser respeitada, né? O respeito permeia toda a ética, né? A ética é movida por respeito. Então a hierarquia precisa ser observada.
Não existe uma hierarquia à toa. Aí depois vem o ministro, né? Por fim vem o ministro. Quem é ministro? Nós já estudamos mais para trás um pouquinho, e na escola bíblica, né? Nós estudamos muito sobre isso no trimestre passado, na revista CPAD. O ministro é aquele que ministra, é aquele que serve, né? Então aqui, olha, aqui está o indivíduo, né? Aqui está o indivíduo. Ah, é o pastor. Pois é, ele é um ministro, então ele serve os demais. Ah, o pastor presidente. Pois é, mas ele é ministro também, não é? Pois é. Então ele é servo. A escada do reino de Deus, a gente fala e precisa repetir porque é importante, ela é uma escada, mas ela é investida. Quanto mais na hierarquia a gente sobe, é um auxiliar, um diácono, uma diaconisa, um presbítero, um evangelista, entende? Vai subindo hierarquicamente. O que aumenta, irmãos, é a responsabilidade. Porque quanto mais você sobe nesse degrau, mais você está, na verdade, descendo para servir melhor as outras pessoas. Então, o pastor presidente, ele serve todo o campo, todo o ministério, né? Então veja que ele é servo de todos, servo de todos. Tem que ser honrado, tem que ser respeitado, tem que ser reconhecido, com certeza. Agora, isso não elimina o fato de ser um ministro. Aí eu estou falando do indivíduo, do CPF. Eu, como pastor, né, na hierarquia, eu sou pastor. Algumas pessoas, né, precisam responder a mim algumas coisas. Agora, como indivíduo, como cristão, aí eu sou um servo. E quanto mais servo eu me tornar, mais ministro eu vou ser também, né? Então, o ministro, né, a posição de um ministro é verdade, é honrosa, né, é muito bonita, mas a responsabilidade fala mais alto, né? A responsabilidade fala mais alto. Continuando aqui, olha só o que o apóstolo Paulo fala: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Ainda tem mais um texto que o apóstolo Paulo nos deixa. Ou melhor, aqui no caso é o próprio Senhor Jesus falando: qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Veja, né? O próprio Jesus está nos dando esse princípio. O serviço é o princípio mais importante do evangelho, irmãos. Nós precisamos ter esta, né, esta consciência, né? Vamos continuar aqui. Louvado seja o nome do Senhor, ainda na página 9, veja mais um versículo aí, ó. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Veja que o apóstolo Paulo ele faz uma grave advertência para a igreja de Corinto, porque alguns indivíduos da igreja queriam ser mais importante do que a igreja. O ministro não é mais importante do que o ministério, irmãos. O ministério é mais importante, porque o ministro ele passa. O ministério continua até a volta de Jesus, né? Então, o apóstolo Paulo, falando aqui, ele está falando justamente daquilo que eu falei lá no início, que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, irmãos, tem um outro, né, ângulo a ser observado, né, que ele fala isso no capítulo 2, né, final do capítulo 1, capítulo 2, sobre o homem espiritual. No capítulo 3, ele começa falando de um outro, né, de uma outra natureza, de um outro caráter. Ele está falando aqui de uma pessoa carnal. No meu entendimento, né, e obviamente alguém pode argumentar ao contrário, não tem problema, porque é apenas um posicionamento. Existem três categorias de pessoas: tem o homem natural, tem o homem espiritual e tem o homem carnal. O homem natural é aquele que ainda não teve a experiência do novo nascimento, aquele que não teve uma experiência com Jesus e nem com o Espírito Santo, então ele é natural. Então, a ótica dele, ela é absurdamente terrena, então ela não vai entender, talvez não vá concordar, você devolve dízimo, está enchendo barriga de pastor, né? Você não pode fazer porque o pastor não deixa, porque a igreja não deixa, você agora é escravo, né? Está perdendo o melhor da vida, isso muitas pessoas jovens ouvem, né? Mas veja, irmãos, é, são pessoas naturais, elas não entendem o chamado de Deus nas nossas vidas, elas não entendem. E a gente não precisa esperar que elas vão entender, irmãos. Às vezes, só se o Espírito Santo revelar para elas e transformar elas. E aí é a nossa função, pregar e levar o evangelho, com testemunho, com comportamento, né? Mas veja,
Então, se o primeiro homem é o carnal, o melhor natural, né? Depois que tem um encontro com Jesus, ele se torna espiritual. E quando é que ele se torna carnal? O homem, na minha opinião, o homem se torna carnal quando ele já teve experiência com o Senhor e se deixou afastar de Cristo. Aí ele começa a ter uma natureza subversiva. Ele começa a ser uma pessoa mais rebelde. Ele começa a questionar demais. Ele começa, né, a discordar dos trabalhos. Tudo está errado. É a característica de um homem carnal. Ele já foi um homem espiritual, mas por algum motivo ele teve um decréscimo na vida, vindo a cair na carnalidade. Ou seja, o homem espiritual nunca teve uma experiência com Deus, por isso ele é natural, um homem natural, tá? O homem carnal, ele nunca mais será um homem natural, porque ele teve uma experiência. Ele passou por algum momento na vida no pé da cruz. Então ele vai continuar carnal caso não se arrependa e mude de atitude, né? Ele nunca mais vai voltar a ser um homem natural. Ele continuar sendo um carnal. E qual é a característica desses carnais? Dissensão, contenda, disputa, inveja, partidarismo. Isso é característica de pessoas carnais. Quando você vê o pastor, né, dando uma diretriz para um trabalho e alguém resmunga dizendo que aquilo não está certo, eu não estou dizendo que 100% dos casos, mas ali há um forte indício de carnalidade. Você pode até argumentar com o seu líder, com o seu pastor, desde que você tenha uma ideia melhor. E aí você apresenta, né, de forma respeitosa, de forma que não agrida a posição, a moral, o nome, né, de ninguém. Então, discordar faz parte do jogo. Né? Então, eu não sou obrigado a concordar com tudo. Então, mas se eu não concordo e não tenho nada para apresentar como alternativa, que discordância é essa? Não concordo, porque não concordo, não gosto. E eu já ouvi isso muito, viu, irmãos? Já ouvi isso muito, de muitas pessoas. Irmão, vamos fazer? Não, por quê? Porque eu não quero. Né? Então, pessoas que já foi, né? Já teve experiência com Deus, já foi uma pessoa usada por Deus, e aí cai nesse marasmo. Isso é um problema. Né? Há esperança para a árvore cortada? Há, né? Mas precisa reconhecer que está nadando no oceano perigoso. Né? Então, a carnalidade ela se apresenta com as divisões. Né? E olha, esse texto aqui está falando de Paulo e Apolo, mas o mesmo texto seguinte vai falar que tem umas pessoas que falar que era de Pedro, né? Lá em Corinto tinha, né, o partido de Paulo, de Pedro, de Apolo e de Jesus. Sabe qual que era o pior grupo? O de Jesus, porque eles não baixavam a cabeça para ninguém. Meu negócio é com Jesus. O homem não tem poder sobre a minha vida. Irmãos, toda autoridade é constituída por Deus. Então, cuidado com essas discordâncias. Vamos continuar. Em relação ao pastor da igreja e colegas de ministério, a hierarquia é coisa fundamental em qualquer organização. Não existe organização sem uma ordem que demonstre a hierarquia a ser obedecida. O pastor, às vezes, precisa usar a vara, né? Em outros casos, ele precisa usar o cajado, né? Ele precisa usar o cajado. Ele é o responsável por aquele trabalho e ele vai dar conta diante de Deus do resultado daquele trabalho em certa medida, né? Em certa medida. Porque também não vai botar na conta do pastor uma pessoa que é rebelde, né? Então, obedecer os vossos pastores, né? Como aqueles que vão dar conta de você. Pastor vai dar conta de ovelha, viu, irmãos? Vai dar conta de homem rebelde, não. Ele não vai dar conta de joio. Isso aí não está na conta do pastor, né? O joio não está na conta do pastor. A rebeldia não está na conta do pastor, não. O pastor vai dar conta das ovelhas, aquele que ouve a voz do pastor, né? E ouve a orientação. O pastor ele nada mais é do que um orientador, uma pessoa que orienta. A ideia de pastor, se você buscar na etimologia da palavra, é justamente aquele cuidador que orientava ali as ovelhas, né, na pastagem, nos desertos, e eles protegiam as ovelhas, eles cuidavam daquelas ovelhas. Agora, às vezes, tinha uma ovelha que escapava ali da sua ótica e o lobo pegava, né? Então, infelizmente, né, essa aplicação simbólica para o ser humano é muito mais complexo do que uma ovelha, né? Muito mais complexo. A gente, então, sabe que o pastor, ele é a autoridade
eclesiástica máxima na igreja, desde que não venha um pastor presidente, né, de campo ou de convenção, aí ele passa a ser a pessoa mais hierarquicamente mais elevada, né? Mas não estando o pastor, o vice-pastor, não estando o vice, o segundo vice, não estando o segundo vice, o presbítero, né? Ou o diácono, ou a diaconisa, mas a obra não pode parar. Ah, o pastor não veio, não vai ter culto hoje. Por quê? Só poderia não ter culto se Jesus não estivesse presente, se o Espírito Santo não estivesse presente. Aí, vamos para casa, né? Então, vamos mostrar respeito, honra, né, reconhecimento para os nossos líderes, começando do pastor, mas também as outras lideranças, que é colocada pelo pastor, né, pela orientação do Espírito Santo. Isso é muito importante. Ah, deixa eu continuar aqui. Muito bem. Página de número 12. Critérios éticos para a escolha dos candidatos. Veja como Paulo usa os critérios de escolha dos candidatos ao ministério, né? O apóstolo Paulo, nas cartas pastorais, né, 1ª e 2ª Timóteo, e também a carta de Tito, bem como o apóstolo João, né, nas suas cartas, e o apóstolo Pedro também, eles trazem uma hierarquia, né, critérios para que um líder colocado por Deus escolha outros líderes ou liderados, né? Então aqui existem alguns critérios, veja só, né? Devem ser de boa reputação. Deve ser de boa reputação. O nosso nome precisa ter, né, valor, ser respeitável. Então ele precisa ser de boa reputação, é um critério. Não é de boa reputação, então não está apto ainda para o ministério. Pode estar no futuro, mas no momento da má reputação, não, né? Ele precisa ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Aqui está dando a parte é, é, relacional entre o indivíduo e o Espírito Santo, né? Obviamente, ministrado pelo líder, né? Mas ele precisa ter esse critério aí. Sabedoria, irmãos, é algo que Deus dá. Conhecimento não, mas sabedoria Deus dá. Ele também convém que seja irrepreensível. Irmãos, irrepreensível é a pessoa que não tem nada que desabone a sua conduta. Obviamente, nós somos seres humanos e, num momento ou outro, nós vamos cometer erros e falhas, né? Esse é o objetivo, né? Ser irrepreensível. Então, a gente precisa buscar este alvo. Precisa ser sóbrio, uma pessoa com os pés no chão. O evangelho não é para aventureiro. O evangelho não é para românticos. Tem muito crente romântico. Ah, o irmão é tão bom, amoroso. Ao dia que o irmão não dá parte do seu irmão, não serve mais, né? Sobriedade, irmão, fala de realidade. Realidade. Né? Nós temos promessas de Deus de chegar em locais altos, lugares altos, né? Temos promessa de morar no céu, mas sabemos, né, que enquanto estivermos na terra, temos que vigiar, orar, né, e tomar cuidado. O apóstolo Paulo fala: aquele que está em pé, cuide que não caia. Jesus vai falar: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então existe um caminho a ser percorrido. A sobriedade nos dá essa noção. Nossa, eu sou pastor. Pois é, mas eu ainda sou uma ovelha. Eu sou pastor, mas eu ainda preciso me submeter aos meus líderes, né? Então, sobriedade nos dá essa noção aí. Ser honesto, isso aqui é o beabá, né? Honestidade. Inclusive, honestidade fala assim: olha, eu tenho falhas. Tem lugar que eu não posso, né? Porque nessa inteirinha eu ainda não fui totalmente liberto. Então, ser honesto em tudo, né? Não somente a honestidade de pagar, de comprar, né? E vender de forma correta, isso também é, obviamente, obrigação, mas também a honestidade interna, né? Não mentir para si mesmo. Tem que ser hospitaleiro, uma pessoa acolhedora. Isso aqui, obviamente, vai muito da personalidade, né? Mas é um alvo também. Ser moderado. Ser moderado, irmão, é ser temperado. É nem ser de mais nem de menos, sabe? Tem pessoas que é muito radical, ou é muito de mais ou é muito de menos. Quando quer, quer, mas quando não quer, ninguém faz querer, sabe? Moderação é tempero, a gente precisa chegar no final da corrida. Nós estamos numa corrida muito longa, né? E não é obrigatório chegar em primeiro lugar, não. Nós temos o alvo de chegar. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, né? Não de língua dobre, né? Fala uma coisa hoje e amanhã outra. Não maldizente, também não pode.
Continuando, que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição, em toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua casa, terá condição de cuidar da casa de Deus. Irmãos, a nossa obrigação é cuidar da melhor maneira possível da nossa família, dos nossos filhos, mas a sobriedade nos mostra que, às vezes, o melhor que a gente faz não é suficiente. Olha para os filhos de Samuel. Samuel é um homem íntegro, mas e os filhos? Né? Os filhos não valiam nada. E o pai era muito bom, mas os filhos não prestavam. Então, às vezes acontece, você tem que dar o melhor. Agora, se o resultado virar, vai depender muitas vezes do filho, né? Você planta, agora se vai germinar, né? Aí é complicado. Irmãos, então, por hoje, eu acredito que nós já estamos aqui chegando no final. Nosso tempo já está chegando aqui no final, né? E eu espero que os irmãos tenham participado, vão participar posteriormente ainda, né? E que o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Tendo qualquer dúvida, pode mandar mensagem, né? A próxima aula não será na próxima segunda, tá? Segunda-feira tem um evento na nossa igreja sede, então não teremos aula na próxima segunda. Vamos estar confirmando lá no grupo, tá? Mas participe, faça o melhor sempre para Deus, porque Ele merece o nosso melhor, né? Ele merece o nosso melhor. Nós temos, né, que ser muito gratos a Deus, porque Ele é bom para conosco. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que esteve aqui conosco. Vamos orar, agradecer a Deus, né? Que o Espírito Santo de Deus venha a cada dia nos direcionar, né? E a próxima aula presencial, vamos, né? Provavelmente outra quarta, né? Porque segunda não vai ter, provavelmente na outra quarta. Mas a gente vai estar falando pelo grupo lá, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós te agradecemos e damos graças por mais uma oportunidade de estar na tua presença, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha, meu Pai, revelar a tua vontade, que o Senhor venha tirar de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo, meu Pai, que entristece o teu Espírito Santo. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor visita, meu Deus, a vida de cada um dos teus filhos que passou por esta transmissão e que ainda passará posteriormente. Que o Senhor esteja revelando a tua vontade, a tua palavra e o teu chamado, meu Pai, na vida dos teus filhos. Visita, meu Pai amado, a nossa irmã que está no hospital com a sua filha, alguns irmãos, meu Pai, que porventura esteja com alguma enfermidade, o Senhor é conhecedor de todas as coisas. E eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, faça a tua vontade, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na angústia. Amém, meus queridos? A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.